Bom dia. Lucas 18. Vamos meditar a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Então, Jesus contou uma história, uma maneira ilustrada de expor um tema a respeito das pessoas se auto-justificarem. Aqui ele conta a história de 2, né? Um fariseu, que era um religioso, foi ao templo, juntamente com um publicano, que aqui era os olhos dos outros, considerado impuro, que era cobrador de impostos, esse tipo de coisa. E os 2 estavam no templo orando. Mas o religioso, o fariseu, faz aquela oração arrogante. Não, senhor. Ainda bem que eu não sou igual aos outros, né? Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu devolvo o dízimo, eu jejuo, eu me santifico, aquela coisa toda. Ainda bem que eu não sou igual às pessoas comuns, nem mesmo igual a esse publicano ali. Já a oração do publicano, igual Jesus nos mostra, o publicano estava lá orando, estava batendo no peito, eu não tinha coragem nem de olhar para cima, para Deus. Falou: Senhor, me perdoe, porque eu sou pecador. Ser benevolente comigo. A sua misericórdia, porque eu sou falho. Essa é a oração. E nós vamos ver que Jesus vai falar qual dos 2 que realmente se sentiu beneficiado. Assim também, às vezes, nós vemos as pessoas fazer as orações, uns religiosos, fazer umas orações arrogantes. Nós vemos pessoas determinarem: ah, não, eu determino a bênção. Quem somos nós para determinar a bênção alguma? Quem abençoa não é o Senhor, então nós estamos determinando a Deus? Determinar é mandar, exigir. Nós estamos exigindo de Deus, determinando a Deus, dando uma ordem a Deus. Eu determino a cura. Se quem cura é Deus, eu estou determinando. Então eu estou mandando em Deus. Eu determino isso, eu determino a vitória. Como nós ouvimos essas orações malucas, arrogantes, ofensivas. Ah, não, Senhor, você tem que me dar isso. A história, eu estou cansado de ouvir pessoas falar: ah, não, Senhor, porque o Senhor não pode deixar isso acontecer comigo, porque eu sou dizimista fiel. Eu vou na igreja, eu participo da Santa Ceia, eu faço isso, então o Senhor tem que me abençoar, o Senhor não pode deixar isso acontecer. Como nesse meio denominado evangélico, no meio dos religiosos, nós ouvimos esse tipo de coisa? Como nós ouvimos? As pessoas, na verdade, elas querem dar a ordem a Deus. Elas querem exigir. Tem algumas denominações, alguns pastores, que ensinam, né,
as ovelhas, diz que tem que exigir de Deus. Não tem que colocar Deus na parede, tem que exigir a sua bênção, sim. Eu não consigo compreender isso e o povo aceita. E o povo começa a exigir, fazendo orações de exigências. Ah, não, porque eu vou à igreja. Porque o Senhor, na verdade, esses que assim procedem são pior do que qualquer outro pecadores. Porque, bem da verdade, nós temos que ir diante do Senhor, assim como esse publicano. Primeiro, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, somos pecadores, somos errantes, somos falhos. Então, nós temos que ir pedindo perdão, misericórdia, clamando o socorro do Senhor. É preciso nós assim agirmos. É preciso assim nós procedermos. O Senhor, nós somos servos. A palavra dele diz, nós somos servos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então ele que manda, ele que determina tudo, é ele. Nós temos que aprender ser servo. É reconhecer o nosso Senhor. É nos curvar diante dele. Existe essa necessidade. Caso contrário, não somos cristãos. Somos simplesmente religiosos. Cumpridores da lei. Eu faço isso, então agora eu sou superior. Ninguém é superior. Só existe um que é Deus. Sou superior fulano, Bertrano, Ciclano, não. Negativo. O versículo 14, o Senhor diz assim: eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Queremos exaltar diante de Deus? Não, eu sou isso. Não, porque eu sou pastor, porque eu prego o evangelho, porque eu vivo o evangelho. Não, então se eu tenho que me dar alguma coisa, mentira. Negativo. Nós temos que aprender muito aquele seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender a nos humilhar diante do Senhor. Sou servo, Senhor. É o Senhor que dita as ordens, é o Senhor que dá as normas são do Senhor. O Senhor falar, acontecerá, o Senhor falar, eu tenho que obedecer. Somos nada, não somos melhor do que ninguém. Não é pelo fato de alguém que está ali no erro, no pecado, ou em qualquer coisa, que nós não, eu sou bem melhor do que ele, porque eu não estou. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Ele é o Senhor, nós somos servos. Versículo 15. O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasses. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. E vos asseguro com toda certeza, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus está ali pregando, falando, tinha acabado de contar essa parábola, mas o povo trazia, então, os filhos das crianças, não, abençoa aqui meu filho, abençoa, coloca a mão na cabeça do meu filho, da minha filha, para Jesus estar abençoando. Assim como é comum hoje as pessoas levarem os filhos, as filhas, as crianças, ali para o pastor para estar abençoando. Aí trazer. Aí, como está começando trazendo todo mundo, os discípulos começaram a impedir. Falou, não fica levando lá, não.
Ele está ocupado, vai ficar levando, não. Jesus, não, deixa vir. E não impeça. Porque o reino de Deus é para as pessoas que estão semelhantes a eles. Deixa vir a minhas pequeninos. Deixa-me vir a minhas crianças. Porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. Ou seja, para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser humildes, simples como uma criança. Nós temos que crer no Senhor, viver pela fé. Eu sempre dou exemplos, por exemplo, a inocência da criança. Uma criança está de um lado de uma avenida, por mais movimentada que seja. Se o seu pai ou sua mãe estiver do outro lado e elas virem ou chamar, elas não olham nem se vem cá, se não vem, elas vão entrar ali e vão cruzar. Ou seja, é claro que acaba sendo atropelado. Mas essa inocência. Ela viu o pai, ela viu a mãe lá do outro lado. Então ela vai, não quer saber de nada. Nós temos que ser como criança. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser inocentes como uma criança. Nós vamos ao Pai. Nós vamos ao Pai. Mas para a nossa caminhada até chegarmos ao Pai é muito difícil, é muito complicado, é muito problema, é muita luta, não importa. Nós vamos a Ele. Tenta impedir uma criança ali na hora, por exemplo, uma criança de estar com seu pai ou com sua mãe, por exemplo, tenta afastar, você vai ver o berreiro que a criança vai amar, os gritos, o choro, vai espernear, vai tudo. Ela quer o colo da mãe, ela quer o colo do pai, ela vai querer de todas maneiras. Então, nós temos que ser assim, por mais obstáculo que surja, por maior que seja o número de obstáculos, nós devemos lutar para nós irmos para o braço do nosso Pai. Sermos inocentes como uma criança. Confiarmos no Senhor. Só isso. As crianças confiam nos pais. Ficam observando homens, pelos tem a maneira de pegar a criança, ficar brincando, joga ela para cima e pega. A inocência da criança, ela dá gargalhadas, ri, não sabendo o risco. O pai pode, por um momento qualquer, não conseguir segurar, ela cair e bater com a cabeça. Tantas coisas que acontecem, mas elas confiam. E assim nós temos que aprender a confiar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós temos que sermos simples como as crianças. Senão nós não entraremos no reino de Deus. Se nós quisermos ser inteligentes, quisermos ser espertos, nós não vamos entrar no reino de Deus. Versículo 18. Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, esse líder judeu chega diante de Jesus e fala: Escuta, o que eu tenho que fazer para me herdar o reino de Deus? Ou seja, para me ser salvo, para me alcançar a salvação. Só que chegou para Jesus chamando ele de bom mestre. Jesus falou: Não, peraí. Por que estamos chamando de bom? Só tem um que é bom que é Deus. Se você está me chamando de bom, você vem perguntar sobre o reino, chamando de bom, você está reconhecendo em mim a divindade. Você está me vendo em mim. Então, olha bem, nós vamos entender isso mais a fundo, mas no final aqui desta passagem. Ele foi até Jesus, chamando de bom mestre. Ou seja, reconhecendo Jesus divindade. Então, ele quer salvação. Então, tem que procurar obedecer. E nós vamos ver que ele não vai querer obedecer. Jesus de cara falou: Vem cá, porque estamos chamando de bom.
Bom, só tem um, é Deus. Aí Jesus agora vai questionar ele, outro questionamento, quer ver? Jesus pergunta, versículo 20. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus falou, escuta, você sabe os mandamentos? Não pode roubar, não roubar, não matar, não trair. Falou, não sei, eu conheço. E desde criança que eu obedeço. Então nós estamos vendo que é uma pessoa religiosa que conhecia então pelo menos na época a lei, e vivia pelo menos de acordo com a lei, como religioso. Mas é claro que ele não vivia a palavra de Deus e nós vamos ver que ele vai se recusar a viver a palavra de Deus. Você conhece os mandamentos? Conheço. Desde criança que eu vejo eu ter obedecido. Versículo 22. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus. Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganhará um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tem obedecido? Não, então tem obedecido. Não furtar, não matar, não trair, eu tenho procurado ser isso. Eu só não tenho uma coisa, não está te atrapalhando. É a sua fortuna. É o seu dinheiro. Faz isso, você pega tudo que você tem, vende tudo, pega o dinheiro, distribui entre os pobres aí e vem e me segue. E aí você vai alcançar o reino de Deus. Aí você vai herdar o reino de Deus. Mas isso aí te atrapalha. Às vezes nós não sabemos, nós estamos vivendo a palavra de Deus, mas tem alguma coisa nos atrapalhando. Às vezes tem alguma coisa nos atrapalhando. E pode ser bens materiais, pode ser dinheiro, pode ser uma coisa qualquer, onde nós devotamos ali, nós somos idólatras daquilo ali. Estamos adorando aquilo. E não a Jesus, e não o Senhor. Às vezes nós falamos em Jesus, nós obedecemos muita coisa, mas tem algo que nos prende. Às vezes é o casamento, é o marido, é a esposa, é o filho. Está prendendo a pessoa. O emprego. Pode ser qualquer coisa. Então, se tem alguma coisa nos impedindo de estar seguindo Jesus, nós temos que abrir mão. Ah, pastor, como é que eu vou abrir mão? Eu não... Isso aí é tudo que eu tenho. Jesus não falou para esse homem, vende parte dos seus bens. Não, mandou vender tudo. Vai e vende tudo. Jesus disse assim, ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus, contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens. Reparte o dinheiro entre os pobres, ganhará um tesouro no céu. Depois vem e segue. O dinheiro estava atrapalhando, o dinheiro impedia. E impede muita gente. Tem muita gente hoje que vive para o dinheiro, pensa no dinheiro. Ah, não, tudo é dinheiro. Ah, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que comprar. Está errado. Se tem alguma coisa que está sendo para nós mais importante do que isso, nós temos que abrir mão. Temos que abrir mão.
porque a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Depois disso, Jesus falou, olha, vende tudo, divide entre os pobres aí, depois vem e me segue. Jesus não falou, olha, vai, você vende tudo, igual as igrejas aí fazem, aí traz aqui para a igreja, não doa aqui, dá isso, dá fazendo aqui. Não, Jesus falou, não, vai vender o pobre lá. Quero saber disso aqui não. Vai, vende, divide com os pobres, aí depois se dividir com os pobres, que você vem e me segue. Jesus não falou, vai, vende e traz o dinheiro para cá, não. Vende tudo lá, depois você vender, se distribui para os pobres, na hora que acabar tudo. Se tiver nada, aí você vem e vai me seguir. Vem e me segue. Para seguir Jesus não precisa de dinheiro, não precisa nós fazermos sacrifício, não precisa nada. Somente obediência. Somente nos render a Ele. Somente nós tirarmos aquilo que está nos atrapalhando, está nos impedindo de seguir Jesus. Tem muita gente que cita o nome do Senhor. Tem muita gente que fala que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que é isso, que é aquilo, mas não estão seguindo Jesus. Tem coisas impedindo. Versículo 23. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riqueza. Quando falou, então, em vender tudo e dar aos pobres, esse já ficou triste. Falou, não, isso aí não. Isso aí não posso. Eu vou dar tudo que tenho? Vender minha casa e dar para os pobres? Meu carro, minhas coisas? Vou ficar sem nada. Para mim seguir Jesus, eu tenho que ficar sem nada. Foi isso que entendeu. Mas a questão de Jesus não é que Jesus... O problema era que a riqueza é o problema na vida de muitas pessoas ainda, porque as pessoas começam a idolatrar essas coisas. Idolatra o dinheiro, idolatra patrimônio, idolatra objetos. Idolatria é pecado. O que impede muita gente de ser salvo, às vezes, é o dinheiro. E Jesus termina afirmando ainda que dificilmente difícil entrarão no reino de Deus os que possuem muita riqueza. Pessoa rica, milionária, dificilmente vai ser salva. Ela, mesmo porque ela não tem tempo para pensar nas coisas do Senhor, ela não busca o Senhor. Não tem tempo para ir para uma igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para meditar na palavra de Deus. A preocupação é ganhar dinheiro cada vez mais e mais. Então se afasta totalmente do Senhor. Estas pessoas não herdarão o reino de Deus. Versículo 25. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Camelo que se refere não é um animal quadrúpede, não. Camelo é um tecido que as pessoas naquela época usavam tipo uma veste, tipo um cinto que usava ao redor da cintura. Era a cinta, porque as pessoas naquela época usavam as túnicas, né? Tipo um vestido que os homens usavam e aquele prendia na cintura. Então essa peça que se amarrava ali é chamada de camelo. É isso que Jesus está dizendo, que é difícil uma peça que é quando está mais ou menos a grossura disso aqui, tipo um lençol, uma toalha, alguma coisa assim. Eu falo, Jesus está falando, é mais fácil esse aqui, camelo, passar no fundo de uma agulha, você conseguir colocar um tecido como esse aqui, passar ele por uma agulha, é mais fácil isso acontecer do que
um rico entrar no reino do céu. Ou seja, Jesus está falando da impossibilidade. Que mesmo que você seja uma agulha, maior que seja uma agulha, você não vai conseguir passar, fazer um tecido, um pano como isso, uma toalha, passar por ela, pelo buraquinho dela aqui. Não vai conseguir. Então Jesus está falando, é mais fácil você conseguir fazer isso do que um rico entrar no reino de Deus. Agora a pergunta é, nós sabemos que Jesus é a verdade, que o que ele fala é a palavra e nós temos que obedecer, porque nós vivemos pela fé e vivemos crendo nele. Como nós podemos explicar esses pastores milionários, ricos que tem aí, que lutam cada dia para ganhar dinheiro? Então nós sabemos que eles não vão entrar no reino de Deus. A palavra diz, não é nenhum dos apóstolos, sim, quem está falando é Jesus. Então as pessoas, quando ficam no desespero, procurando dinheiro, enriquecer, estão se afastando do Senhor. As pessoas estão longe da verdade, não estão vivendo o Evangelho. E esses que vão a igrejas, a templo, querer riqueza, não, Deus me dá isso, me dá aquilo. Deus não tem compromisso com isso, porque como Deus vai dar algo que vai te afastar dele? Deus está preocupado em salvar nossas almas. Então Jesus deixou bem claro, mostrou a impossibilidade dos ricos herdarem o reino de Deus. Não tem outra palavra, não adianta, eu não vou tentar aqui amenizar, igual muitos, não é assim, não, é assim, a palavra está clara. Certamente, versículo 25, certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar um rico no reino do céu. Fala das impossibilidades. Então nós sabemos que nós não temos que ir na casa do Senhor a buscar riqueza, essas prosperidade, essas mentiradas que se prega aí, é totalmente, frontalmente contrário à palavra de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram, se é dessa maneira, quem poderá salvar-se? Jesus lhe asseverou, tudo que é impossível aos seres humanos é possível a Deus. Cara, assustaram, mas vem cá, meu Deus, como é que vai ser isso? Então o rico não vai se salvar. Deus falou que é impossível aos homens, é possível a Deus. Você, quando Deus chega, você ouve a palavra, você pode aceitar igual esse jovem. Ouviu, só que ele rejeitou. Você pode se melhorar. Nós temos essa história de milionários aí que ouviram a palavra de Deus, abriu mão de tudo e foram viver uma vida simples, uma vida voltada para o Senhor. Por isso, há muito tempo que eu aprendi que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Que as demais coisas ele acrescenta. Ele nos mantém, ele nos sustenta. Essa é a preocupação. É buscar o Senhor. Ao que Pedro se manifestou. Eis que nós deixamos nossas famílias e bens para te seguirmos. Você vê que os discípulos de Jesus, nós temos aqui uma afirmativa, nós já sabemos a história, mas aqui o próprio Pedro está falando, nós deixamos tudo para seguir. Jesus disse mesmo que aquele que, se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que, não temos que estar agarrado, preso às coisas, não, temos que deixar. Igual Jesus, no caso aqui, orientou esse jovem. Não, pastor, então tem que dar minha casa, dar tudo para onde chega Jesus? Não. Você tem que dar objeto de idolatria. Se você tem algo que está idolatrando, é outra coisa. Mas colocar caso contrário, não. Você tem direito de ter sua casa, seu carro, seu dinheirinho, seu trabalho. Mas ele fala, não idolatrar. E não ficar buscando de forma ainda, ontem falei sobre isso, aquela maneira incansável, não ter que ficar rico. Não faça isso. Procure ser rico para Deus. Procure ser rico com o Senhor
Isso que é necessário. Então Jesus afirmou, com toda certeza, eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que crer na palavra dele. Nós temos que, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que parar com a maneira, com essa mania de ficar querendo as coisas do mundo e querendo que ele abençoa. Que não é assim. É diferente. É viver Jesus. Aqui não é lugar nós estamos querendo reinar. Eu quero riqueza, eu quero dinheiro. Não, não é. Isso não é para nós. Não é. Vamos buscar o reino do céu em primeiro lugar. Saber que as demais coisas serão acrescentadas. Eu li hoje Lucas, do capítulo Lucas 18, do versículo 9 ao 30. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.